Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações também, deixe o seu like, compartilhe também o nosso canal com os seus amigos, familiares e irmãos em Cristo. Aqui sempre deixamos uma palavra de reflexão, de auxílio, de ajuda, de exortação, de doutrina, de teologia, de ministério, de pregação, família, casais, enfim. Sempre deixamos algum conteúdo aqui que possa, te abençoar, possa servir de bênção para a sua vida, tá bom? Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Neemias Santos, também sou o diretor responsável pelo Seminário Teológico Querigma, aqui em São Paulo, na região de São Miguel Paulista, e estamos à sua inteira disposição também. Aqui abaixo deste vídeo tem algumas informações que, caso você queira nos conhecer, pelas redes sociais e também entrar em contato pelo nosso WhatsApp, você tem essa liberdade. Nós temos cursos na área da teologia, desde o nível básico, médio, bacharelado. Temos também alguns cursos em outras áreas específicas, como formação de obreiros. Temos cursos na área de evangelismo e missões, na área de liderança, área de pregação, a classe dos sermões expositivos, a classe dos sermões temáticos. Temos a classe de pregação para jovens com chamado no Ministério da Palavra, a classe de pregação para mulheres com chamado no Ministério da Palavra. Enfim, temos aqui uma gama de cursos de informações que podem ser útil a você no seu ministério e abençoar a sua vida para a glória de Deus, tá bom? Então Deus te abençoe, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados por nós do amor de Cristo que nos une. Bom, na palavra de hoje, na mensagem de hoje, eu quero dividir com vocês 4 pensamentos a respeito desse tema de hoje. O tema de hoje é as 4 faces de um obreiro. As 4 faces de um obreiro. Bom, para a gente começar a conversar sobre isto, nós vamos fazer 2 leituras bíblicas. Eu quero te convidar a ir ao Antigo Testamento, o livro do profeta maior, profeta Ezequiel. Profeta maior, profeta Ezequiel. O seu capítulo será o capítulo 1. Capítulo 1, sem precisar mexer, o contexto amplo do capítulo aqui, vamos ler o versículo de número 10, tá bom? Capítulo 1, versículo de número 10. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Não queremos mexer com o contexto aqui da visão que o profeta Ezequiel ele está tendo quando estava no cativeiro babilônico, à beira ou junto ao rio Quebar. O céu se lhe abriu, ele teve visões de Deus e começa então a relatar aquilo que ele está vendo. A respeito desse ser vivente, ele observa que
ele tem uma face que é de homem, uma face que é de leão, uma face que é de boi, uma face que é de águia. Então aqui nós temos, né, um ser vivente com 4 faces. E aí você vai perceber que na verdade cada face são 4, né? Para a direita, para a esquerda, a frente e a retaguarda. Vamos ficar com as 4 faces, que é de fato a divisa que nos interessa nesta argumentação. O segundo texto que nós podemos palmilhar aqui está no livro do Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo de número 4. E aqui nós vamos passar a observar que nós vamos enxergar algo bem próximo daquilo que Ezequiel estava vendo. Versículo de número 6 e versículo de número 7 do capítulo 4. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Aí no 7 ele dizia: o primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal semelhante a um bezerro. Observe a diferença, que em Ezequiel está boi, aqui ele está bezerro. E tinha o terceiro animal como o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia. E aqui o detalhe que Ezequiel não fala lá: águia voando. Ok. Bom, em ambos os textos, o que fica claro, o que fica evidente aqui, é que nós temos 4 faces, 4 rostos, 4 faces. Nós vamos aplicar estas 4 faces, a princípio, à pessoa do Senhor Jesus, e depois nós vamos aplicar a vida ministerial no que tange as 4 faces de um obreiro, tá bom? Que é a nossa divisa aqui. Bom, quando a gente pensa no Senhor Jesus e pensa nas 4 faces, não é difícil encontrar isso, enxergar isso, não é difícil. Por quê? Porque nós temos a introdução ao Novo Testamento, e na introdução ao Novo Testamento temos 4 livros biográficos que vão tratar da história sumária de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então em Mateus nós temos o Cristo com a face do quê? De leão. Em Marcos nós temos um Cristo com a face do quê? De boi ou bezerro. Em Lucas nós temos um Cristo com a face do quê? De homem. E em João nós temos um Cristo com a face de águia, e como diz Apocalipse, águia voando, né? Então essas 4 faces desse animal, desse ser vivente na eternidade, no céu, pelo lado de dentro, ela pode ser vista, contemplada, percebida, né? Justamente aqui nesse contexto dos evangelhos, tá? A introdução ao Novo Testamento, ela é muito clara, ela mostra isto para a glória do Senhor Jesus, né? Agora, se a gente olha para Mateus, aí eu vou citar aqui as 4 bases bíblicas, né? Vamos pensar assim, capítulo 2 de Mateus, por exemplo, capítulo 2, né? Mateus capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha isso aqui. Cristo como rei, a face de leão,
A face de leão na pessoa de Cristo aponta para um Cristo como rei. Então, Mateus capítulo 2, verso 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Verso 2, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Aleluia! Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então aqui está o Cristo com a face de leão, porque ele é Rei dos Judeus. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ok? Se eu for para Marcos capítulo 10, eu vou ler o versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Esse texto vai dizer assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Tá vendo? Mas para servir. Essa expressão, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos, ela refere-se ao que? A face de boi. Lá em Apocalipse vai estar como bezerro, não é? Por quê? Porque é o animal de carga, o animal que conduz, que leva a carga. É o animal que trabalha, é o animal que serve, é o animal que leva o peso, o fardo, o cargo. Então é a face de Cristo em Marcos. Em Mateus ele é leão, porque ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Mateus foi escrito justamente para um público alvo que é os judeus, para apresentar Cristo como Rei. Marcos, ele apresenta-se como o servo modelo. Cristo é o servo modelo em Marcos. Capítulo 1 ao capítulo 16, Cristo prega apenas 4 vezes e está em trânsito de um lado para o outro de 16 a 18 vezes, porque em Marcos ele é o servo, e servo não para, está sempre se locomovendo. É o ministério itinerante do Senhor Jesus. Cura aqui, liberta ali, opera milagres lá, e assim sucessivamente. Está sempre em movimento, em trânsito, em trabalho. O servo, o que leva a carga, o que veio para servir, é o Cristo com a sua face de boi, de bezerro, que está pronto a dar a sua própria vida, né, para aqueles que ele veio buscar e salvar. Quando você lê Lucas, podemos ir ao capítulo 19. Capítulo 19 de Lucas, lembra quando Cristo vai à casa de Zaqueu, o publicano, verso 1 ao verso 10. Aí no versículo 10 está escrito: porque o Filho do Homem, olha lá, porque o Filho do Homem. Então está aqui o Cristo com o seu rosto de homem. O Cristo como homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Lucas apresenta Cristo com o rosto de homem. É o Cristo como homem que é humano, né? É o Cristo que entra na casa. É o Cristo que se assenta com os pecadores, é o Cristo que fala com mulheres, é o Cristo que se envolve com publicanos, é o Cristo que sorri, que é o Cristo que tem compaixão, é o Cristo humano, né? É o Cristo como homem, e isso pode ser visto aqui em Lucas, principalmente nessa expressão Filho do Homem, tá bom? Agora, quando você vai a João, pode usar o capítulo 1, tem capítulo 6 também, algumas expressões. Capítulo 3 também tem essas expressões, mas o capítulo 1, por exemplo, quando Cristo fala sobre Natanael, verso 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Porque Cristo aqui em João é o Cristo como águia, né? E esta questão de Cristo como águia, ou que a face de águia,
ela mexe tanto com a visão, como também com a altura, né? Da onde que ele veio do alto, para onde ele voltará, para o alto. Qual é o campo de atuação da sua visão? Ele enxerga, ele vê longe, ele conhece, ele sonda. É o Cristo divino, né? É o Cristo divino. Se Lucas é Cristo homem, João ele é o Cristo Deus, é o Cristo divino, é a visão da águia, é o voo da águia, é a altura da águia. Veio de cima para baixo, está embaixo, voltará para cima. Né? Veio do alto, não é isso? Então você encontra isso aqui. Eis aqui um verdadeiro israelita que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu. É a visão de águia, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aí ele fala, Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, né? Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que essas verás. Aí olha o que ele usa aqui, ó. Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto. Então apontando para cima, para o alto. Ele diz: e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então ele está fazendo uma alusão às coisas de cima, às coisas do alto, né? Que é a visão de águia, que é o voo da águia, a altura da águia, da onde a águia veio. O capítulo 3 de João diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabis, bem sabemos que és mestre. Ali fala assim, ó, vindo de Deus. Vindo de Deus, aqui a expressão veio do alto, como o voo de uma águia, ou uma águia voando, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele, né? Cristo deixou isso muito claro em outras ocasiões também, quando ele se referiu a si próprio, dizendo que ele é, né, o pão vivo que desceu do céu. Ele veio do céu, mas voltará para o céu. Isso ele deixou muito claro no seu ministério. Isso revela o aspecto divino. Em João, Cristo está sempre por cima, né? Em João, Cristo está sempre voando. Em João, Cristo está sempre com o seu olhar de águia e com o seu voo, né? Da maior altura possível para a contemplação das coisas celestiais, das coisas divinas. Então, isso revela muito, né, desse aspecto das quatro faces, rosto de leão, rosto de homem, ou de boi, de homem e de águia, né? Em Apocalipse, águia voando, e também onde é boi seria lá bezerro. Quando a gente pensa nessas quatro faces para a vida ministerial, por que, né, pensar desta forma para a vida ministerial? Porque primeiro a gente pensa em Cristo, e Cristo ele é o obreiro paradigma, ele é o obreiro modelo. Tudo que a gente precisa aprender acerca do ministério como obreiro, o Senhor Jesus deixou isso muito claro, ensinou muito sobre isso na sua vida, na vida prática, né? Ele ensinou com a prática. É tanto que o Pedro, quando foi pregar acerca de Cristo, pós derramamento do Espírito Santo, né? Capítulo 2 de Atos, ele faz uma exposição de Joel, capítulo 2 do 14 até o 21, ele faz uma exposição de Joel, explica tudo o que está acontecendo ali, principalmente do verso 16 a seguir. Agora, quando chega no versículo 22 de Atos 2, olha só o que Pedro está dizendo e Lucas registrou. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus, o Nazareno, olha o que ele diz: varão aprovado por Deus, varão aprovado por Deus, homem aprovado por Deus. Segunda epístola pastoral, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, verso 15, ele disse a Timóteo e por extensão aos obreiros: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus
aprovado. Como, aí ele diz, como obreiro, de que não tem que se envergonhar, que maneje num corte reto, num taio só, que maneje bem a palavra, a espada da verdade. Então, essas faces em Cristo, no ser vivente em Cristo, por extensão no obreiro. Um obreiro precisa ter essas faces, né? São as quatro faces de um obreiro. Isso fica muito claro aí. Dá para a gente aplicar sem forçar o texto, dizer o que não está dizendo, sem errar nessa questão importante, porque veja, o obreiro precisa ter rosto de leão, ele precisa ter uma face de leão. Por quê? Não porque ele é rei, porque a palavra rei para o obreiro é liderança. Porque quando se fala de rei, fala de trono, né? Quando se fala de trono, fala de lei. Quando se fala de trono, de lei, fala de governo. Então fala de liderança. Um obreiro na condição de rei não é um rei exaltado na questão de Cristo, é um rei na questão de liderar. Então ele é um obreiro que lidera, que governa, que aplica as leis, e as leis nada mais são do que a palavra de Deus, né? Isso no Antigo Testamento era muito evidente. O rei, quando assumia o governo da casa de Israel, ele tinha que fazer um translado da lei, e até o sacerdote pedia o translado da lei para poder ele conduzir, governar, legislar de acordo com os trâmites da lei. Então o obreiro, o líder, principalmente o pastor, né? O pastor de rebanho, o pastor de igreja, ele é de fato um obreiro que governa, que lidera, que apacenta, que guia, né? Que alimenta, que aplica as leis, que disciplina quando é necessário, né? Que chama a atenção quando é necessário, que aplica as leis do reino de Deus quando é necessária, no sentido de colocar as coisas em ordem, né? E se ele não tiver rosto de leão, meu irmão, se ele não tiver rosto de leão, infelizmente não vai dar não. E aí as suas ovelhas, e entre as suas ovelhas sempre tem, né? Todo lugar tem aqueles que querem realmente bagunçar com a obra de Deus, ou querem ser donos, né, da obra de Deus, da igreja. Sempre teve e sempre terá aqueles que não vão respeitar, admitir, obedecer, servir, aceitar. Então, vai surgir os problemas no ministério, na jornada, na caminhada, e o obreiro tem que ser o quê? Rosto de leão. Rosto de leão para colocar a casa em ordem, senão vira bagunça, né? Obreiros querendo mandar onde não tem autonomia, não é verdade? Irmãs querendo mandar onde não tem autonomia, mulheres querendo ultrapassar os limites dos próprios homens, no sentido liderança, aonde não tem autonomia. Então, se o obreiro não tiver rosto de leão, então ele vai ser engolido, vai passar mal e não vai aguentar, vai perder o cajado e a liderança da igreja. Então, o obreiro tem por obrigação ter um rosto de leão para cuidar e cuidar bem da obra de Deus. Agora, isso tudo no aspecto ministerial e liderança, esse primeiro tópico, ponto. Agora, no segundo tópico, ainda com o rosto de leão, ele também é aquele que discerne o mundo espiritual à sua volta. O Pedro não usou uma expressão mais ou menos assim, vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, né? 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, não é isso? Buscando, aí ele fala, anda em derredor como um leão, bramando como se fosse um leão, buscando alguém ou a quem possa tragar. Então veja, se o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, então o obreiro tem mais do que por obrigação
Sede, ó, tô aqui, 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ele não anda ao redor, em derredor do redor, porque ao redor está o Senhor, glória a Deus, bramando como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Então vejam só, ele não é leão, mas ele ruge, ele brada como se fosse, mas não é. Não é leão, é pirata, é pirata, é pirata. Não é leão, não, é pirata. Agora, o obreiro tem face de leão para discernir o mundo espiritual. Ele precisa ter, o pastor de rebanho, o líder precisa ter face de leão para discernir o mundo espiritual, para discernir o ambiente de culto, para enxergar aquele momento na congregação onde existem batalhas espirituais, o céu está de bronze, o povo está oprimido. Aí esse obreiro tem que se levantar no rugido do leão, no brado da oração, do glória, do aleluia, do expulsar os demônios, do repreender o inferno com toda a autoridade delegada, facultada e dada em o nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo as Escrituras Sagradas. Você não pode ser um gatinho, você tem que ser leão. Não tem espaço para gatinho na obra de Deus, não tem espaço para gatinho no ministério, embora alguns obreiros carnais estão parecendo mais gatinhos do que leão. Você já entendeu o que eu estou falando? Não precisa te explicar muito, você é muito inteligente para entender. Quando eu falo de obreiros gatinhos, obreiros carnais, estão aí dando dor de cabeça, trabalho na obra de Deus. Você não tem vergonha não, meu? Você não tem vergonha não de ficar dando dor de cabeça e trabalho na obra de Deus, andando na carne, gatinho? Obreiro tem que ser leão. Obreiro tem que ser leão, tanto no aspecto de liderança, de firmeza, de autoridade, de ordem, de colocar as coisas de Deus no lugar e colocar cada um no seu lugar também, como também no aspecto espiritual. Precisa, essa é a face do obreiro leão. Glória a Deus por isso, tá bom? Então tá aí. Mas esse mesmo obreiro que tem a face de obreiro leão, ele também tem a face de obreiro boi ou bezerro, lá em Apocalipse capítulo 4, verso 7, tá? A palavra boi ou bezerro aqui implica no que vem a ser extraído da natureza de ambos animais. Qual que é? O serviço. O serviço. A segunda face do obreiro é a face de servo. Ora, se em Marcos 10:45 Cristo está dizendo que ele, sendo o que ele é, ele veio para servir, você acha que sobrou o que para você, para mim, para nós, na condição de obreiro? Sobrou o que? Servir também. E este servo é o servo no sentido boi, que leva as cargas, que sente o peso. Aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Quando o Senhor Deus chamou Eliseu para assumir o encargo de Elias, primeiro livro da história dos reis, 19:19-21, aonde Eliseu estava quando Elias foi até ele, lá na casa dele, lá na fazenda, né? Lá na casa de Safate, de Abel-Meolar. O que ele estava fazendo? Arando a terra com a 12ª junta de quem? De bois. Um cara que sabe trabalhar com bois, que ara a terra com bois, tem a natureza para isso, tem chamada para isto. Ele não tem dificuldade para servir. Se você é um obreiro que tem dificuldade para servir, você ainda não tem a natureza de boi, de bezerro, de servo. O obreiro precisa ter, né, essa natureza de servo para servir com amor, com alegria.
mas também vai levar as cargas, vai levar o peso, vai sentir o peso, né? Você pode ler Malaquias capítulo 1, versículo 1, Abacuque capítulo 1, versículo 1, ambos os textos abrem a introdução, o prólogo abre a fala dizendo peso, peso da palavra, peso da mensagem. Ele está dizendo, você tem que sentir o peso. Se você não sentir o peso, então você não tem face de boi, de bezerro, de servo, para levar as cargas, para sentir o peso. Quem não sente peso não tem responsabilidade. Quem não sente peso brinca com coisas santas. Quem não sente peso tanto faz, tanto fez. Quem não sente peso não está preocupado com o destino eterno das almas que estão sobre os seus cuidados. Quem não sente peso pega uma igreja com 100 e devolve com 30. Quem não sente peso não cuida, não zela, não ama, não protege, não guia, não apacenta, não sustenta, não ora pelo rebanho, pela igreja de Deus. Nós precisamos pensar nisto com muita clareza. Tem que levar as cargas, o peso. Se você ler agora na sua Bíblia, você vai encontrar aos Gálatas 6, versículo 2, Paulo usa uma expressão muito linda: levai as cargas uns dos outros. Este é o rosto de boi, o rosto de servo. Mas aqui também temos o rosto de homem. E o rosto de homem nós enxergamos na onde? No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o Cristo como homem. Então o obreiro precisa ter o rosto de leão, o obreiro precisa ter o rosto de boi, mas o obreiro precisa ter um rosto de homem. A palavra homem aqui, rosto de homem para o obreiro, é no sentido humano mesmo. Esse obreiro precisa ter o rosto de homem no sentido de ser humano. Este obreiro com o rosto de homem precisa ser normal. Este obreiro com o rosto de homem precisa ser humano. Este obreiro com rosto de homem, é importante ele ser assim, para ele não cair na falácia de achar que ele é anjo. Meu Deus do céu. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente fica num nível, né, de espiritualidade, achando que nós já somos anjos, né, que atingimos, né, a espiritualidade angelical. Pensa aí um pouquinho nisso. E isso jamais pode acontecer conosco, tá bom? Tome cuidado, a sua espiritualidade é a sua espiritualidade, você tem que ser espiritual, tá correto, vigia, ora, jejua, santifica, tá correto, não tá errado não. Mas não se esqueça que você tem rosto de homem. Você não é um ser angelical, você não está canonizado não. Você não adquiriu, né, essa canonização angelical aí não. Se é que eu posso usar essa expressão. Somos humanos, sujeitos a falhas, a erros, né? Estamos em pés pela misericórdia do Pai, que tem cuidado de nós, tem nos livrado. Então o obreiro com o rosto de homem é aquele obreiro que conversa com as pessoas. Ora, tem obreiro que você tem medo de se aproximar dele, a face dele não é de homem, né? Aquele negócio meio extremo, que deixa você com medo, com pânico. Você fica olhando assim, é meio terror, né? Gera terror na gente. A gente não tem respeito, tem medo. Tem obreiro que você não tem respeito por ele, você tem medo dele, você não quer nem passar perto, porque a sua face é uma face sisuda, uma face de gente brabo, quer pegar você no meio. Então não é assim, o obreiro tem que ter rosto de homem, humano, sensível, pessoas, dialogar, sorrir. Um obreiro que sorri, um obreiro que brinca, um obreiro que conversa. Um obreiro que entra na casa, que faz visita, um obreiro que beija o ancião, a anciã, com carinho, tratando-as como seus avós.
né? Um obreiro que tem respeito pelas famílias, tratando os mais velhos como seus irmãos, tratando as crianças da igreja como se fossem seus filhos, né? Jovens e adolescentes da igreja como seus irmãos, de maneira a proteger a integridade de cada um deles. Obreiro humano, como ser humano normal, rosto de homem, que consegue entender as fraquezas de quem é fraco, que consegue ouvir pessoas que têm dificuldade para continuar, para ser firme, porque tem reincidências ou quedas em algumas áreas da sua vida, e é sobre humano condoer-se, chorar com ele, com ela, entendê-la, entendê-lo, orar com ele, orar com ela. Isto é o obreiro rosto de homem. Isso é muito importante, nós precisamos ter essa face, a face do rosto de homem, para a gente se colocar na nossa posição, mas também ter empatia, de colocar-se no lugar um do outro, de chorar, de sentir as dores, de participar. Quando é tempo de sorrir, vamos sorrir, de chorar, vamos chorar, de ter compaixão, vamos ter compaixão, de entrar na casa, vamos entrar, sentar junto à mesa, vamos assentar, pegar a criança no colo, conversar com os mais velhos, ouvir situações, tudo isso, obreiro como homem. E por fim, em último e não, né, tão importante também, como os demais, o obreiro precisa ter rosto de águia. O obreiro com rosto de águia, por duas razões semelhantes à de Cristo. Primeiro, porque tem visão. Segundo, porque pensa grande, né? Ele não pensa pequeno. O obreiro com o rosto de águia, ele não pensa pequeno, ele pensa grande. Ele pode começar pequeno, mas os seus pensamentos, os seus projetos são coisas grandes. Ele pensa para frente, crescimento, avanço. Obreiro com o rosto de águia, ele quer realmente construir uma igreja maior. O obreiro com o rosto de águia, ele quer crescer o campo que ele trabalha. O obreiro com o rosto de águia, ele é formador de novos obreiros. O obreiro com o rosto de águia, ele não trabalha unilateral, ele não tem carreira solo, ele trabalha em conjunto com o seu corpo ministerial. O obreiro com o rosto de águia, ele não tem medo de concorrência, ele dá oportunidade e deixa o povo trabalhar, porque ele tem convicção do seu chamado, ele tem rosto de águia. O obreiro com rosto de águia, ele é um plantador de igreja. O obreiro com rosto de águia, ele tem visão de campo, de obra, então ele compra um terreno aqui, constrói uma igreja ali, forma o obreiro aqui, envia missionário lá. Obreiro com rosto de águia, ele enxerga, irmão, ele enxerga longe, ele consegue enxergar a solução, ele consegue enxergar a porta aberta, ele consegue enxergar a cura, o milagre, avivamento. Ele consegue plantar onde ninguém plantou e consegue produzir onde ninguém produziu, porque ele tem rosto de águia, tem visão, vê de uma maneira ampla. Agora tem obreiro que não tem visão nenhuma, a visão dele é só aqui, aí ele fica ali, tem 30 anos que ele está plantado naquele lugar e não sai daquilo. É só ele e ele, já entrou gente, saiu gente, e ele está lá. Nem a esposa dele quer mais, nem os filhos aguentam mais. Por quê? Porque ele só tem o rosto voltado para lá. Você sabia que o suíno não tem articulação, o porco nunca vai olhar para cima? Porque ele não tem articulação no pescoço. Tem obreiro que é como o suíno, ele não olha para cima, ele não tem visão, ele não olha, ele não enxerga. Tem que ter rosto de águia, meu irmão, tem que enxergar longe, tem que olhar para cima, tem que acreditar no Senhor, na chamada, na vocação, e ir para cima e desenvolver esse lindo ministério que Deus lhe confiou. Oh, meu amado, isso aqui não é uma coisa perdida na Bíblia. Ezequiel 1, verso 10 não é uma coisa perdida na Bíblia. Apocalipse 4, versículos 6 e 7 não é um texto isolado perdido na Bíblia. Olhar para Cristo como leão, como servo, como homem, como águia, não é uma coisa só para Jesus, para Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é algo que identifique somente a Cristo. Cristo é o nosso modelo nisso tudo e precisa ser aplicado e
e aplicável à nossa vida cristã e ministerial no hoje, no agora. E eu profetizo essa palavra na sua vida, no poder do nome de Jesus Cristo. Levante a tua cabeça e assuma de vez por todas a sua posição como um líder, um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Em nome de Jesus Cristo, assuma esta face de leão, esta face de boi, esta face de homem, esta face de águia, e veja o seu ministério decolar, produzir, crescer, alavancar, avançar, multiplicar no poder do nome de Jesus, e a glória de Deus se manifestar na sua vida. Tudo que você precisa vem do alto. Quem te chamou foi Deus, quem te deu esse ministério foi Deus, quem te deu esta visão foi Deus, quem está com você é Deus, a promessa é de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, faça valer a pena o seu chamado, se prepare, se vocacione, coloque a vida no altar, se santifica, busque a face do Senhor em oração, mergulhe na palavra de dia e de noite, receba revestimento de poder, tenha visão, viva o sobrenatural de Deus, permita que o Espírito do Senhor lhe envolva, aqueça o seu coração, queime a sua alma com um fogo divino, que as suas mãos recebam a unção necessária para os enfermos serem curados, que ao sair da sua boca as palavras do Senhor, ungidas com fogo, com a unção do Espírito, a dar com ímpeto no coração dos pecadores, que as almas se rendam a Cristo debaixo do seu cajado, do seu pastoreio, que a igreja seja muito bem conduzida por meio da doutrina bíblica verdadeira, pregada por sua vida santa e irrepreensível, que você possa pregar e viver e pregar, rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem, rosto de águia. Receba esta palavra no poder do nome de Jesus Cristo e tenha um ministério abençoado para a glória e o louvor do nome do Senhor nosso Deus. Amém. Deus abençoe, meus amados, Deus abençoe a vida de todos vocês. Sintam-se abraçados por mim com um abraço fraternal, no amor de Cristo que nos une, ainda que não nos conheçamos, ainda que estejamos distantes. O nosso bom Deus te abençoe com paz, com saúde, com prosperidade. Abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, a igreja que você faz parte, a sua liderança, os membros, né? Toda a família cristã, toda a família da fé. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, prospere todo esse lindo trabalho. Missionários no campo, obra missionária, obreiros. Deus abençoe no nome de Jesus, tá bom? Até breve. Fique aí com esta palavra em nome do Senhor.